Eu sempre tenho começado, né, esse bate-papo, né, para as pessoas conhecerem, né, perguntando um pouco da história da pessoa, né, como é que começou esse interesse pelas práticas integrativas, da onde surgiu, né, foi na época de formação, na universidade, foi depois, ou já era alguma coisa antes, então conta pra gente, assim, como é que foi essa sua aproximação, né, com as práticas integrativas. Bom, eu logo que me formei já entrei na residência, depois fiz mestrado e aí tive o meu filho. Quando eu retorno da licença maternidade, aquela vontade de estudar e de ter uma aproximação novamente com alguma área, retorna junto comigo, né? Então eu fui procurar alguma coisa que me desse interesse, né, nesse retorno de uma licença maternidade, que é algo tão difícil para uma mulher, né, Uhum, de se separar do seu filho, né. Então tinha que ser alguma coisa que fizesse muito sentido para mim. E é aí que eu uhum, fui procurar especialização em acupuntura, e foi em 2008, logo, bem pouquinho depois da política, né, então não era muito comum a gente ver colegas formados em uhum. acupuntura, era muito incipiente ainda, né? Então foi eu logo que entrei no curso me apaixonei, achei que era isso mesmo, vi um campo de atuação da enfermagem na atenção básica muito forte, Uhum, com possibilidade de autonomia para o enfermeiro, com possibilidade de qualificar o cuidado, de cuidar diferente dos problemas emergentes, né? Se a gente continuar cuidando do mesmo jeito, enfrentando do mesmo jeito, problemas diferentes, a chance de ter sucesso vai ser pequena, a gente precisa achar jeitos diferentes de cuidar das pessoas que a gente se encontra, para que, inclusive, para pensar na diversidade, para pensar na integralidade do cuidado, né? uhum. E então eu faço a especialização em acupuntura ali e tenho a oportunidade de começar um pouquinho no meu trabalho na atenção básica. Logo depois eu já saí da atenção básica e isso ficou como um tema mais de vontade de retornar para ele do que a possibilidade de trabalhar com ele. Então, eu fiquei um tempo sem trabalhar com as PICs, logo depois que eu saí da atenção básica, né? Mas quando eu retorno e tenho a possibilidade na Universidade Federal de Goiás de ensinar outros colegas, de ensinar os estudantes, de vivenciar um campo de prática com os estudantes no antigo Hospital de Medicina Alternativa, né, que é em Goiânia, né, o Uhum. CREMIC, o Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, foi a possibilidade, então, de voltar com força para a acupuntura, né. Que interessante. Realmente a medicina tradicional chinesa, né, e a acupuntura, ela é apaixonante, né? Ela abre o olhar que a gente tem sobre o cuidado e as possibilidades, né? E tem uma abrangência de possibilidades terapêuticas muito interessantes, né? Ali, né, para o cuidado e atenção básica, em outros espaços, mas para atenção básica eu acho que ela é fundamental, assim, né? E uma coisa interessante, a gente vem olhando, né, os dados de monitoramento, né, das práticas integrativas e que vem crescendo muito a atuação da enfermagem, né, tanto com as PICs no SUS, né, e da acupuntura especialmente, né. Eu até coloquei uns cards no Instagram dizendo que hoje a enfermagem é quem mais faz procedimentos de inserção de agulhas, né, de acupuntura, na atenção básica, né? Então, olha só, né, agora 2021, né? Então, isso em 2008, quando você começou a formação, não tinha, né? Era uma novidade mesmo, né? Então, mas Uhum. vem crescendo bastante, assim. É, eu conheci, né, bastante o trabalho que você fez lá na Universidade Federal de Goiás, né? Vocês fizeram um trabalho de divulgação desse campo de estágio, né? Trabalhava com as práticas corporais chinesas lá também, né?
Acho que foi um trabalho bem interessante. E dentro da universidade vocês tiveram uma possibilidade de fazer uma cooperação, né, com alguma entidade chinesa, né, instituição de ensino, né, que veio dar alguns cursos, né, lá na Universidade Federal, né? Conta pra gente, assim, como é que foi isso, né, como é que se organizou. Bom, quando eu chego em Goiás, em 2017, fui conhecendo muitas pessoas, né? E tive o prazer de conhecer a Ana Cecília, foi a última presidenta da ABENA, né? Que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e Enfermeiros de Práticas Integrativas. E a Ana Cecília, pela ABENA, ela sempre tinha a Bena leva, né, e a Ana Cecília carregava isso quando ela era presidenta, a necessidade de formação, a necessidade de qualificação, então, dos enfermeiros, a necessidade de ampliação de oferta de PICs, né, e então a Bena tinha já um projeto de ambulatório voluntário, que era feito com uma universidade privada lá de Goiás, e em algum momento, pelas conversas, a gente decide levar esse ambulatório para a UFG, né? Então, uma Uhum. parceria da ABENA com a Faculdade de Enfermagem da UFG. Isso foi materializado, então, na forma de um projeto de extensão, né, que a gente tinha a participação muito forte de estudantes, os estudantes faziam a gestão do projeto junto com a gente, tomavam decisões, faziam o planejamento, faziam a organização dos serviços, e aí a gente decidiu, então, colocar um ambulatório, né, de Uhum. PICs na universidade nessa parceria. E aí, acho que foi na terceira ou quarta vez que a gente abriu o ambulatório, a gente abriu uma vez por semana só, nas tardes de quarta-feira. Na terceira ou na quarta vez, teve uma grande reportagem de um jornal local lá. Em época eleitoral, foram quase 3 minutos de reportagem. Então, isso teve uma grande repercussão na cidade, né? E o ambulatório ficou super conhecido e começou a ter muita procura, muita gente Uhum. procurando, e a gente tinha portas abertas, né? Porque eu tinha um certo desconforto de ver o funcionamento, às vezes, da minha vivência na atenção básica, né? Das fichas, do número de fichas, né? E de não ver a necessidade de quantas pessoas precisavam. Então, a gente Uhum. tinha esse funcionamento de portas abertas, de receber todo mundo que chegava no nosso ambulatório. Fazia um Resultou, acolhimento, né, deles, né? fazia o acolhimento, a gente tinha formação de aurículo dos estudantes, então a aurículo era nosso carro-chefe, todas as pessoas eram atendidas pelo menos com aurículo, Uhum. né? E algumas outras práticas, então, dependia dos voluntários da ABENA. Então, era essa a nossa parceria. A gente fazia a formação em aurículo e a ABENA trazia os voluntários das outras PICs para a gente ofertar no ambulatório. Então, chegou a ter 90 pessoas para serem atendidas numa tarde, né? Foi a Sim. experiência de gestão de um serviço mais intensa que eu já vivi na minha vida de enfermeira, que tem alguma trajetória aí já de gestão de serviço, né? Uhum. Porque o atendimento começava às 3 horas da tarde, era 1 para as 3 e eu não sabia quantos terapeutas eu ia ter para atender, eu não sabia quais tipos de práticas eu ia ter para ofertar, e tinha um auditório com 90 pessoas sentadas para serem atendidas, né? Sim. Então foi uma experiência bem intensa, que acabou envolvendo outros projetos da universidade, porque aí os professores também iam apresentar os seus projetos de extensão e de pesquisa e contar para a comunidade o que eles faziam, né? A sala de espera era um espaço importante também para a faculdade de enfermagem fazer a comunicação. Importante. E a gente fazia coisas relacionadas ao exercício de cidadania, que eram necessárias, assim, né? Porque não tinha
um secretário, alguém, um administrativo que fizesse a recepção e o cadastro das pessoas que queriam ser atendidas. Tinha aquele auditório, tinha as fichas dos atendimentos para organizar, tinha os atendimentos para organizar, as prioridades, né? E aí ele organizou de um jeito que eles precisavam saber quem estava na frente, saber as prioridades, e eles negociavam as prioridades. Então, isso era interessante também, né? Algumas das pessoas que vinham para ser atendidas começaram a se voluntariar para fazer a administração do processo ali de organização dos Sim, atendimentos, sim, né? claro. Então, foi interessante, assim, porque a gente foi criando um jeito de organizar o serviço que era de acordo com a necessidade dele. E aí o ambulatório ficou com um tamanho expressivo e, ao mesmo tempo, a UFG estava realizando uma parceria com a Universidade de Hebei, na China, né? Mais especificamente na agronomia, em função do algodão, da rota da seda, enfim, né? E com o nosso projeto foi feita uma aproximação para também o ensino de medicina chinesa na faculdade de enfermagem, né? Então, teve um intercâmbio de dois professores chineses que vieram para o Brasil, ficaram 2 meses, em 2019, bem no finalzinho, pré-pandemia, assim, né? E, então, um desses professores era um professor de medicina chinesa que ensinava a tuinar, né? E fazia também, tinha uma acupuntura específica da sua família, de origem, de linhagem familiar, que eu tentei aprender alguma coisa, mas muito diferente, assim, do que a gente utiliza aqui no Brasil, né? E foi muito interessante, a gente discutia casos juntos, a gente atendia juntos, enfim, teve uma troca muito legal. E aí se instalou esse Instituto Confúcio, né? O primeiro Instituto Confúcio de Medicina Só Chinesa uma da América Latina. curiosidade. Ele falava inglês, português ou você fala chinês? Só para eu entender como é que era a comunicação. Não, Um assim, pouquinho de cada. não, era um inglês tupiniquim, assim, né, Daniel? Tanto da minha parte quanto da dele, assim, né? A gente conseguia se comunicar. Aham, Isso, aham. né? Mas a gente vai aprendendo a achar outros jeitos. Mas aí a outra professora que veio era a professora de mandarim. Então, o curso que ela fazia para a gente era o curso de mandarim. Então, alguma coisinha a gente arranha, Que legal. mas é muito difícil, né? Sim, sim. O mandarim é bem puxado.